tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milene, coordenadora do curso de Serviços Jurídicos, e hoje eu estou aqui na estreia do nosso primeiro podcast do curso de Direito Presencial e do curso de Serviços Jurídicos EAD. E hoje nós temos uma convidada super especial. Por quê? Porque além dela ser professora no curso de Direito, ela também é juíza na comarca de Paranavaí, comarca onde nós temos a nossa instituição de ensino. Lourdes, tudo bem com você? É um prazer estar aqui, estreando esse nosso podcast. E fique à vontade aqui para o nosso bate-papo, que eu acredito que vai ser muito especial e vai trazer vários ensinamentos para os nossos alunos. Oh, que seja útil. Olá, Milena, olá a todos os alunos do curso EAD e também do nosso curso de Direito. É um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês do que eu vivi e do que eu vivo, né? Que é muito do que reflete no curso de Direito. Então, obrigada pelo privilégio de inaugurar essa nova jornada, esse novo período, e que seja de muito êxito para todas nós. Com certeza, nós que agradecemos a sua presença. E Lourdes, vamos lá, nós vamos ter um diálogo aqui bem descontraído e com várias experiências profissionais da sua vida, que eu acredito que vai acrescentar muito no futuro profissional dos nossos alunos. E a minha primeira pergunta para você neste nosso primeiro podcast é: o que te motivou a seguir na carreira do concurso público e se tornar uma juíza? Bom, primeiro, o concurso não surgiu na minha vida ainda na faculdade, né? Meu projeto de faculdade era advogar. Fiz faculdade, inclusive, junto com uma irmã, e aí meu projeto era sair da faculdade, montar um escritório e advogar por ali. Com o tempo, foi o que eu fiz até durante 15 anos da minha vida. Com o tempo, as coisas vão mudando e aí as prioridades também vão mudando, especialmente quando a gente tem filhos, né? Começa a pensar no futuro profissional desses filhos. E, então, depois de 15 anos, me surgiu a necessidade, a ideia de ter um pouco mais de segurança jurídica, algo que do direito é tão importante para nós, né? E aí veio a ideia do concurso. Isso era 2006, por aí. Inicialmente eu não tinha ideia de qual era a área que eu queria, né? Então, de início não era magistratura, né? Não. A magistratura não brotou na minha vida, assim. Não fui aquela criança predestinada a me tornar juíza, de jeito nenhum. Eu acho que o direito tem muito a ver comigo. Na época de escolher o curso, eu até cogitei jornalismo, que era uma coisa que eu gostava bastante de fazer na época. Mas fui muito realizada no direito, graças a Deus. E começando essa vida de concurso, não tinha nenhuma orientação sobre o processo, como é que funcionava. Imaginava que quem estudasse durante 6 meses, 1 ano no máximo, conseguiria estar aprovado no concurso que ele bem entendesse. Então, você não passou num concurso em 1 ano e 1 ano e meio de estudos? Não, pelo contrário, pelo contrário. Então, eu comecei a estudar em 2006 e no início fazia concurso para todas as áreas possíveis, né? Magistratura, técnico, analista, polícia e tudo mais. Depois que você vai conhecendo um pouco mais a área de atuação, eu fui afunilando, né? E vendo que era realmente a magistratura que eu queria. E a partir daí, passei a estudar só para o concurso da magistratura. E aí, 2009, 2008, 2009, praticamente, foi quando tudo aconteceu. E eu comecei a ter as minhas primeiras aprovações. Então, assim, não foi da noite para o dia. Primeiras aprovações, pessoal. Vocês podem perceber que ela passou em mais de um concurso, né? É que normalmente quando começa as coisas fluem, né? Sim. É bom lembrar que o concurso são várias etapas, né? Normalmente 5 etapas. Nós temos a prova objetiva, uma prova subjetiva, a prova oral. Depois nós temos uma análise de currículo e depois nós temos várias etapas que a gente passa para chegar até a aprovação final, né? Sim. E é um negócio até difícil de você explicar para as pessoas que muitas vezes, né, você passa na primeira fase e não passa na segunda. Ou passa nas 4 primeiras e não passa na última. Então é difícil de explicar para as pessoas como é que você anunciou uma aprovação e de repente não deu. Sim. Então 2009, 2010 foi quando eu tive a minha primeira aprovação e foi na magistratura do Amapá. Olha que interessante. E você tem algum caso inusitado? Você assumiu, né, esse primeiro concurso no Amapá? Sim, porque a minha meta a partir da aprovação foi continuar estudando para chegar próximo da minha família. Entendi. Que não estava no Amapá. Olha então só. eu fui para o Amapá, tomei posse na magistratura lá e continuei mesmo atuando na área, ainda estudando, me preparando e fazendo prova em outros tribunais, em outros locais do país. Entendi.
Foi uma experiência extremamente útil, inusitada e que mudou muito a minha perspectiva de vida e me amadureceu muito como pessoa a partir do direito, essa experiência lá. E Maria de Lourdes, no Amapá aconteceu alguma situação inusitada? Porque a gente vê, né, nos filmes, nós vemos também nos jornais que muitas vezes os magistrados eles ingressam nas embarcações para atender as pessoas, os cidadãos ribeirinhos, nem sei se é assim o termo que se utiliza, né, para se referir a eles, mas as pessoas mesmo que moram lá nas margens dos rios, que não estão alocadas dentro da cidade em si. E você viveu alguma experiência dessa? Vivi. E me sinto muito privilegiada por isso, aliás. É bom a gente lembrar que o Amapá, até a Constituição de 88, ele era um território, então não tinha autonomia política, né? É um estado super recente. Então, embora tenha uma extensão territorial grande, é um estado que só tem 16 municípios e na época que eu estava lá tinham 13 comarcas. E tem as pessoas que, né, moram nas cidades, a grande maioria na capital, mas tem também boa parte das pessoas que vivem nessa região ribeirinha, né, especialmente na capital, porque é interessante isso, a capital é muito grande, tem uma dimensão territorial bem grande, a comarca que situa na capital, e era onde eu morava ali, e para atender a população, além da população que vivia na cidade, as populações que viviam nesses arquipélagos, nesses conjuntos de ilhas, e também as margens do rio, majoritariamente do rio Amazonas, né? Que o Amapá é essa região do Brasil onde o rio Amazonas deságua no mar. E para atender essas pessoas, o tribunal lá tem uma iniciativa muito interessante que é levar a justiça até as pessoas. Para isso ele tem esse barco, que inclusive tem um nome bem sugestivo, ele chama de Tribuna. Olha que interessante. E aí a cada 2 meses o tribunal coloca nesse barco, né, um juiz, promotor, um defensor público, quando consegue também outros serviços, tipo médicos, enfermeiros. Lá eles têm um problema muito grande com a água potável, né, é algo bem difícil de obter o acesso. E aí tem a companhia de água também acompanha para levar isso para as pessoas. Então são vários serviços oferecidos por esse barco, que tem uma estrutura, né, uma sala de audiências para atender e tudo mais. E vocês passam dias dentro dessa embarcação? Todos vocês juntos? Isso, passam os dias dentro dessa embarcação. Em regra, 1 semana mais ou menos, que é o tempo que dura a jornada, o período. E aí, durante essa jornada, o barco vai até as pessoas vêm até o barco a partir da residência delas ali e são atendidas, né, pelas mais diversas necessidades. Normalmente, a polícia ambiental, que está localizada fisicamente nesses locais, que é o suporte quando a justiça não está lá, e quando o barco chega, eles trazem toda essa demanda que é atendido ali dentro da estrutura que o tribunal leva até as pessoas. É uma experiência única, incrível. É bom lembrar que o Amapá não é só o barco, né? Mas foi a experiência que mais me marcou, porque é algo que em outras regiões do país a gente não teria, com certeza, nenhuma vivência. E nessas situações que você esteve na embarcação, né? Teve algum caso inusitado que te marcou, que você usa de exemplos nas salas de aula hoje para contar para os alunos? Sim, tem alguns casos bem inusitados, né, e vários me marcaram bastante. É bom lembrar que quando a gente leva esse barco, nós levamos uma jurisdição plena. Então a gente leva vários serviços na área criminal, na área de família, na área de infância, na área tudo que a justiça disponibiliza para o cidadão. E teve uma questão muito forte para mim no barco, que foi um atendimento que nós fizemos de uma ação de guarda. Estava ali o pai e a mãe discutindo sobre como é que seria, eles eram recém-separados e a criança recém-nascida, como é que seria feita a partilha, a guarda da criança que eles tinham ali. Só que tinha uma peculiaridade muito grande nesse caso, que era o pai vivia em uma margem do rio e a mãe vivia em outra margem do rio. Então, para que a criança fosse de um local para o outro ali com o pai e com a mãe, precisava ter uma travessia desse rio. Isso, necessariamente. E a criança era muito, muito, muito pequena ainda, né? Eu lembro que, como é normal, quem atua na área de família vivencia isso com muita clareza, você sugerir que a guarda seja compartilhada, né, entre o pai e a mãe. Para isso, a criança necessariamente teria que se deslocar. E quando eu fiz essa proposta, a mãe se mostrou profundamente ofendida com a minha proposta e eu não entendia por onde estava errado aquilo que eu estava falando. E aí ela foi me explicar que a criança não tinha ainda sido batizada.
E na concepção dela, a criança que ainda não tinha sido batizada não tinha a proteção necessária e suficiente para fazer esses deslocamentos, por exemplo, atravessar o rio de uma margem a outra. Porque é uma travessia tecnicamente perigosa, né? Isso. E aí me chocou muito o quanto a minha concepção do direito, aquilo que era tão normal, tão comum para mim, se você não respeita aquilo que está na cultura, está na crença da parte a própria liberdade religiosa, né, entra em pauta. Isso, a questão da liberdade religiosa é muito, muito importante. Em algo que a gente não imagina, que era uma mera discussão de guarda de filhos, né? Então isso mostra para mim, por ter vivido no Amapá e, consequentemente, aqui no Paraná também, eu não sou paranaense, né? O quanto é importante você saber respeitar a cultura do local onde você está. Com certeza. Isso é algo muito válido, porque muitas vezes nós do direito temos muito a preconcepção de que o que está na lei ali está fechado e não é necessariamente assim. Nossa, eu acredito que foi uma experiência incrível, né? Ter toda essa vivência com o pessoal dessa região. Eu já estive na África, né? Não é a mesma jurisdição, não é a mesma legislação, e eu já pude ver o quanto que as culturas, as práticas, as crenças são religiosas e às vezes impacta com o que nós acreditamos, né? E dentro do Brasil, você viver essa experiência e, como você disse, uma guarda compartilhada hoje para o nosso judiciário é algo que seria, em tese, muitas vezes o melhor para a criança e para os próprios pais ali em questões de responsabilidade com o filho. E quando você percebe uma situação dessa que vai de encontro com a liberdade religiosa, com o direito que o outro tem de acreditar naquilo, é algo que é incrível. Eu acredito que na prática ali você deve ter refletido muito, se questionado muito ali, né? Bastante. Foi uma questão bem que serviu para muitas reflexões. Sim. Com certeza. Sim. E Maria de Lourdes, uma última pergunta para nós finalizarmos o nosso podcast. Eu quero te perguntar, o que te levou a continuar seus estudos? Porque você já está profissionalmente estável e eu sei que você não parou por aqui, né? Você passou no concurso, assumiu a magistratura, mas voltou para a academia e voltou ali a cursar o mestrado e agora no doutorado. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, nós somos colegas de doutorado. Nós defendemos a dissertação do mestrado na mesma época e ingressamos no programa de doutorado juntas, né? Então, a Maria de Lourdes, além de uma amiga na docência, também é uma amiga na pesquisa, né, Maria? E nos responda aqui, de uma forma também para incentivar os nossos alunos, o que fez com que você não parasse, né? Assumisse seu cargo e agora, olha, eu já tenho minha profissão, estou colocada profissionalmente, mas agora eu quero continuar estudando. E o que te fez até essa escolha, essa decisão? Estudar nunca é demais, né? Minha mãe tem uma frase que eu acho extremamente válida, que ela diz que não ocupa espaço. E eu cresci muito com essa crença de que é o estudo, é a educação que vai te colocar no local onde você deseja estar, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, aquela frase clichê, né, que estudando você chega lá, é a minha história, é a minha vida. Então, assim, eu estou juíza hoje, eu estive advogada ontem, muito provavelmente eu estarei também novamente em outra área futuramente dentro do direito, e isso tudo foi a educação que me trouxe. Desde a educação primária, os professores que me construíram, a faculdade, os professores que me ajudaram, que me construíram, e isso é muito forte em mim. E para me preparar, para continuar essa vida, para reproduzir esse modelo que eu acredito muito, eu preciso me preparar para isso. Então, a ideia do mestrado sempre foi algo muito necessário para mim. Mas, enquanto eu estava nessa vida de concurseira, né, que foi, né, desde o Amapá até chegar aqui no Paraná através de outro concurso, estar na educação era uma vontade muito grande, mas não cabia naquele momento na minha vida. Sim. Então, quando eu cheguei em Paranavaí e as coisas se estabilizaram, né, no Paraná, mais propriamente dito, que foi possível, para mim foi um grande prazer. E estudar para mim é exatamente isso, é prazeroso. E eu quero me preparar para estar cada vez mais nesse lugar dentro da educação, inspirando também aquelas pessoas que eu sei que precisam ver e precisam entender que realmente estar na educação, seja ela em qualquer área, tudo aquilo que nós precisamos para estar na vida bem pessoal ou profissionalmente falando. Então, se eu puder inspirar
ou exercer melhor a minha docência, porque eu me preparei melhor para isso, eu estou muito feliz. E com certeza, né, pessoal? Ela é inspiração em sala de aula. Imagina só você ter aula com, além de uma pessoa incrível, que também tem toda essa experiência do judiciário, aliando ambas as coisas, sensacional. E eu acredito sim, Lourdes, que você está inspirando não só dentro da sala de aula, mas também lá no nosso programa de doutorado. Ela tem uma linha de pesquisa muito interessante, né? Acredito que numa próxima oportunidade você vai ser convidada para falar um pouquinho sobre sua pesquisa no doutorado, mas que eu tenho certeza que o seu propósito de inspirar vidas está sendo cumprido e com excelência, viu? Amém. Não tenho a pretensão de me tornar o exemplo, né? Mas eu falo isso para os meus alunos na sala de aula. Se eu puder, com a minha experiência, né, meus 15 anos de advocacia, os meus 12 anos de magistratura até hoje, se eu puder, pelo menos, contribuir para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, eu já estou muito feliz. É isso aí, gente. É uma vida regada aí de experiências, de vivências que eu tenho certeza que contribui aí para o nosso crescimento profissional também. Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast do curso de Direito e do curso de Serviços Jurídicos. Tivemos aqui a honra de receber a Maria de Lourdes, que é a nossa professora e juíza aqui na comarca. E aguarde que nós vamos ter mais convidados com outros temas super interessantes também. E vocês estão convidados aí para acompanhar o nosso novo projeto dos cursos da Unifatesc.